muito bem-vindo a mais um episódio especial do nosso Pod Citrus, o universo da citricultura, aqui com vocês, gravado diretamente da Expo Citrus e da Semana da Citricultura, com convidados muito especiais, trazendo o universo desse setor tão apaixonante e tão importante para a nossa economia brasileira. E olha, hoje eu quero convidar você para acompanhar um episódio muito especial. Tenho a grande alegria e honra de entrevistar o Augusto Cury, ele que é um grande escritor, psiquiatra mais lido do Brasil, e eu quero explorar aqui algo que talvez você não saiba. Ele também é citricultor e nos dá a honra aqui da sua presença. Seja muito bem-vindo, Augusto. Privilégio estar com vocês falando sobre o planeta Terra e o planeta Mente. É isso. Nós precisamos de cuidar do planeta Terra, mas se nós não cuidarmos do planeta Mente, nós colapsamos, asfixiamos nosso prazer de viver, nos tornamos carrasco de nós mesmos, infectamos o presente por sofrer pelo futuro e às vezes também terceirizamos a nossa paz e felicidade em função da opinião dos outros. Então eu te garanto uma coisa, se os citricultores, eu também sou citricultor, procura cuidar bem da sustentabilidade dos solos no planeta Mente, raramente um ser humano cuida de maneira adequada e inteligente. E precisamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso, e pegando esse gancho de cuidar do planeta Terra, a gente sabe que a citricultura ela é uma cultura muito sustentável, né? E ela tem várias ações em torno dela que trabalham também a sustentabilidade. Sabe que aqui nós estamos em uma fazenda do Centro de Citricultura Silvio Moreira, né, ligado ao Instituto Agronômico, que é certificada e por um selo mundial de sustentabilidade. E que tem o maior centro de germoplasma do mundo. Olha, exatamente. E a gente tem também um evento totalmente carbono neutro, né? Então acho que isso é muito interessante da gente falar, né, sobre essa sustentabilidade, né, de cuidar do planeta Terra. E aí eu queria pegar esse gancho de emoções, né, de cuidar também de nós, porque aqui a gente vê muitas histórias, Augusto, e assim, eu tive a oportunidade, primeiramente até compartilhando, né, eu apresentei ali na abertura oficial muitas homenagens, e as pessoas se emocionaram muito em ser homenageadas. Como que a gente pode linkar, né, fazer essa ligação entre uma cultura que ela é perene, é uma cultura que ela traz muita tradição em torno dela, muita cultura, a gente vê aqui muitas famílias, e isso faz com que as pessoas elas se emocionem muito também desse legado, né, dessa história que é construída através da terra. Olha, muito obrigado por essa pergunta. O citrus, uma laranja, é uma metáfora da vida humana. Se você exige muito quando ela não tem o que dar, ela fica azeda, porque não atingiu a sua maturidade. E muitos pais no mundo todo são criticistas, apontadores de falhas, e eles acabam exigindo dos seus filhos o que eles não podem dar. Até porque a intoxicação digital, parece que os jovens têm muito conhecimento, mas eles são mais infantis que a média dos jovens nas décadas passadas. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. Eles sofrem pelo futuro, cobram demais de si, terceirizam a sua felicidade em função da opinião dos outros. Mas os pais veem os filhos rebeldes, agitados e inquietos, e eles querem que os filhos amadureçam rápido. E, inclusive, um dos maiores crimes que os pais cometem no mundo todo é não dar o direito das crianças serem crianças, dos adolescentes serem jovens. Eles intoxicam os filhos com celulares, achando que eles estão quietos, porque ficam quietos, porque quando você scrolla e quando você passa os shorts, a mente mente. A mente é seduzida pelo excesso de estímulos. E eu sou publicado em mais de 90 países, algumas editoras, me considero o psiquiatra mais lido do mundo, mas eu sou talvez uma das pessoas mais preocupadas do mundo, por onde caminha a juventude mundial. Crianças e adolescentes sem uma infância saudável não amadurece o eu para ser autor da própria história. Vai exigir muito para sentir pouco. Serão mendigos emocionais. O mendigo emocional é uma denúncia minha solitária. Acho que só eu tenho falado isso no mundo. O mendigo emocional precisa de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Aplausos, reconhecimentos e likes. Então eles não amadurecem. Às vezes, têm 30 anos e são imaturos ainda, porque não sabem filtrar estímulo estressante, nem sabem ter paciência diante de contrariedades ou ser mais leve. Sabe o que uma pessoa mais leve faz? Uma pessoa mais leve,
ela julga menos e abraça mais, dá risadas. Por exemplo, casais olham para a sua esposa, a esposa para o marido, ao invés de elevar o tom de voz, eles brincam. Você é admiravelmente ansiosa. Ou ela fala para ele, você é fascinantemente irritadiço. Ou seja, a vida fica mais leve quando você é mais bem-humorado, quando você elogia 3 vezes mais do que critica quem você ama. E quando você reconhece, né, aquilo que você precisa melhorar e tem essa liberdade de poder falar um pro outro e não virar briga, mas sim virar um momento de reflexão e às vezes até de risada de bom humor, junto. exatamente. De bom humor, né? Porque no fundo, olha, se você quiser conviver com pessoas perfeitas, é melhor você mudar de planeta, porque elas não existem. Aliás, as pessoas que mais você ama, mais vão te frustrar, porque é aquelas que você mais se doa e às vezes o retorno não vem na expectativa que você espera ou na intensidade que você aguarda. Por isso, seja mais leve, mais calmo e mais tranquilo. Mas isso é um treinamento. Treinar, treinar e treinar. E me lembra muito, voltando à história da citricultura, o quanto que a terra, né, e tudo aquilo que ela dá, e no caso a citricultura, ela nos ensina a ter paciência, né? Porque não adianta você querer do dia para a noite que o fruto nasça. E aqui eu tenho tido a oportunidade de entrevistar muitos pesquisadores que estão há 30 anos fazendo uma pesquisa e agora ela está sendo lançada. Então, Augusto, eu queria que falasse sobre isso, né? O quanto que a agricultura hoje, ela nos ensina a ter paciência, a gestão das emoções, né? Ela nos ensina muita coisa, né? Muito interessante, muito inteligente a sua observação. De fato, a agricultura, ela tem muitas metáforas importantes para a vida. Desde os 12 anos, 10 a 12 anos, o papai tinha sítio, tinha pequena propriedade e ele já era citricultor desde cedo. E eu cresci no agro e eu vi, de fato, os exemplos que a natureza produz. Por exemplo, em que época que nascem as flores? Qual época que nascem? Na primavera. Mas nascem nos invernos. Pouco antes, é verdade. Na primavera ela floresce. Ela né? floresce, exatamente. Na dor dos invernos, baixas temperaturas, ventos cortantes e também, às vezes, escassez hídrica, faz com que os ramos eles secretem as flores que vão desabrochar nas primaveras. Então, quem é citricultor sabe que precisa de flutuação de temperatura nos invernos. Se o inverno for ameno, provavelmente as flores e a frutificação não vai ser tão grande. Essa é uma metáfora da vida. Não tenha medo da vida. Tenha medo, sim, de não transformar os dias mais tristes nos capítulos mais importantes. Não tenha medo das frustrações, porque elas vão existir. Nem das vaias, nem das críticas, porque se você fizer algo importante, vai haver vaias e vai haver críticas. Isto representa os seus invernos para que você possa frutificar, para gerar as melhores experiências socioemocionais. Agora, muitos pais querem proteger demais os filhos. Eles os criam numa estufa e dão presentes com uma frequência espantosa. Pais, não há maior erro quando você dá muitos estímulos e o seu filho vai sentir migalhas de prazer, porque a mente humana, a mente mente. Ninguém pode te trair, te ferir ou te asfixiar mais do que a própria mente, e a mente do seu filho pode traí-lo. Então, quando você dá muitos estímulos, dá roupas em excessos, dá brinquedos em excesso, aparelhos celulares ou outros aparelhos em excesso, a mente do seu filho vai precisar cada vez mais de muitos estímulos para sentir migalha de prazer. Você pensa que está alegrando seu filho, mas você está transformando ele num mendigo emocional. E isso é grave. E pais, e centenas de milhões de pais cometem esse erro no mundo todo. Por isso que uma pessoa rica, ela faz muito do pouco. E uma pessoa miserável, ela precisa de muitos estímulos, inclusive aplausos e likes, para ter migalhas de prazer. E hoje, né, com as condições muito mais favoráveis, muitas vezes com os pais, eles acabam cedendo realmente, e nós como seres humanos precisamos ter esse momento de conquista das coisas, né, e as crianças muitas vezes não aprendem isso, porque é tudo muito fácil. Realmente isso que o Augusto Cury está trazendo faz total sentido nas nossas vidas, né? Posso te dar uma dica nesse aspecto? Você falou algo tão importante. Bom, eu criei minhas filhas no campo, eu não criei minhas filhas na cidade. Elas, até os 17 anos de idade, moraram no campo mesmo.
em meio a animais, ao canto dos bem-te-vis, entendeu? Gostoso. Que tem 2 cantos, a cada 5 cantos eles mudam a tonalidade dos sabiás, entendeu? E eu levava as minhas filhas, eu não dava excesso de presente, eu tinha mais condições que os pais, por ser médico e atender pacientes do Brasil todo, e às vezes de outros países. Eu dava menos presente que os outros pais, mas eu dava aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu falava das minhas lágrimas, para que elas aprendessem a chorar as delas. Era a sua presença. Era a né? minha presença. Eu falava dos dias mais tristes, para que elas entendessem que não há céu sem tempestades. E aí eu andava no campo com elas, ia descobrindo as flores invisíveis. Sabe aquelas flores visíveis? Não são aquelas que são plantadas em vasos. Eu andava e falava, filha, vamos descobrir juntos a textura das pétalas, as curvas, O desabrochar dos botões. O desabrochar dos botões. Eu queria dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, pais, se vocês querem gerar filhos ou educar filhos felizes, procure dar a sua presença e procure levar os seus filhos a entender que os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. Olha, nós aumentamos em 148% um acidente gravíssimo emocional. O índice de suicídios entre jovens de 10 a 19 anos depois da pandemia. Nós temos aumentado em 27% ao ano o índice de automutilação. Jovens que estão se cortando, mas não porque são masoquistas, estão se cortando para usar a dor física para tentar neutralizar a dor emocional. E eu quantas vezes abraçava minhas filhas e pedia desculpas para elas. Mas como? Eu já era, quando as minhas filhas tinham 10, 12 anos, 13 anos, 15 anos, principalmente as duas mais novas, eu já era o autor mais lido do Brasil. Mas como um psiquiatra tão lido e reconhecido pedia desculpas? Porque eu queria que elas aprendessem a nunca gravitar na órbita da fama. A fama e o dinheiro e o poder pode destruir quem você mais ama, se você não perceber que os segredos da felicidade se encontram nas coisas simples e anônimas. E certa vez a minha filha mais velha falou, papai, você dá tantas conferências, né, atende tantos pacientes, tantos leitores, milhões de leitores, mas você ultimamente não tem conversado comigo. O que você faria se errasse numa área em que você é especialista? Era a minha área, dialogar. Muitos pais do mundo todo, quando são questionados, pai e mãe, questionado um pelo outro, eles se defendem demais. Ou filhos, quando questionam os pais, eles também se defendem mais. Ou colaboradores, quando são criticados pelos seus... ou colaboradores, quando criticam os executivos, ou abordam apenas uma tese que precisa ser reajustada, eles se defendem mais. Se defender é bom. Se defender demais indica que nós não somos autores da nossa própria história. Quem não reconhece seus erros, suas falhas e até as suas loucuras, nunca vai conseguir trabalhar a sabedoria. A sabedoria depende não só da inteligência. Inteligência é uma coisa, sabedoria é outra. Inteligência é muita cultura e capacidade de desenvolver raciocínio. Sabedoria é você se curvar a vida e se colocar como eterno aprendiz. É pedir desculpas, é abraçar mais, julgar menos. É às vezes falar, aonde eu errei e não soube, o que eu posso fazer para te tornar mais feliz. Eu olhei para minha filha e os olhos estavam lacrimejando. Eu pedi para ela olhar para o céu numa noite estrelada. E ela olhou e escolheu uma estrela, a mais brilhante. E eu falei, filha, de hoje em diante, essa estrela será sua. E o papai vai te dar essa estrela como um símbolo de que eu reconheço o meu erro, que eu não tenho dialogado com você por estar envolvido com tantas atividades. E mesmo quando o papai fechar os olhos para esta vida, eu nunca vou deixar de te amar. E também nunca se esqueça, mesmo quando os teus caminhos não tiverem luz, não tenha medo do caminho, tenha medo de não caminhar, olhe para a sua estrela interior. E eu abracei minha filha e nós choramos juntos. Eu chorei, eu era um psiquiatra tão reconhecido, mas naquele momento eu não era um psiquiatra, eu não tinha fama, eu era apenas um ser humano
que estava dando o que eu tenho de melhor, o meu ser, a minha história. E a minha filha nunca mais se esqueceu de que o pai deu uma estrela simbolicamente para surpreendê-la quando ele falhou. Eu dei o que o dinheiro não pode comprar. É a melhor formação que a gente pode dar, né, para quem faz parte da nossa geração. Quem é o Augusto Cury, produtor rural, né? Além da citricultura, quais outras culturas que vocês têm? É a família, o senhor? Conta um pouquinho sobre isso. Bom, as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, eu tenho 7 netos, e é uma bagunça, né? Aquela mais gostosa bagunça. A diversão. Não faz muito tempo, nós estávamos dormindo, todos os netos, na fazenda, ali perto de Ribeirão Preto, e aí uns adormeceram mais rápido, outros demoraram um pouco mais, e a Cecília, 10 horas da noite, levantou a todo vapor, achando que era de manhã. Vovô, eu já acordei. Filha, mas mal a noite começou? Não, mas eu já acordei, quero acordar todo mundo. Não, fica quietinho, todo mundo está doendo. Gente, eu acordei! Foi uma festa maravilhosa. Sabe, a coisa mais gostosa é o barulho de quem nós amamos. Professores que querem muito silêncio em sala de aula nunca vão educar adequadamente, porque as crianças estão agitadas, estão inclusive com a síndrome do pensamento acelerado. Claro que existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que tem um fundo metabólico e genético, mas tem pais que são calmos, não são agitados, mas as crianças estão super agitadas, porque excesso de estímulo, excesso de shorts, scrollando os celulares constantemente, muitas atividades, inglês, computação, né, música, tal, sim. Elas não têm tempo de brincar, de se estressar, de se reinventar. O excesso de estímulo agita a mente humana, síndrome do pensamento acelerado, que eu descrevi. Alguns psicólogos ainda não entendem isso e até discordam disto, mas há centenas de psicólogos já entenderam que a hiperestimulação ela é um problema, e a hiperatividade demorou décadas para entrar no DSM, ou seja, no rol dos diagnósticos aceito mundialmente, décadas. Eu creio que no futuro nós vamos entender que superestimular, superexcitar, superagitar, a quantidade absurda de shorts, o scrollando continuamente, isso vicia a mente humana a precisar cada vez mais de muitos estímulos para sentir migalhas de prazer. Então, as crianças estão muito agitadas. Pais, cuidado, pais. Sim, algumas crianças precisam ser tratadas e medicadas, mas pais, você pode dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Olhe no tapete, vai descobrir as pequenas flores com seus filhos. Conte suas histórias, seja um bem-humorado, seja um palhaço. Os filhos não precisam só de broncas e críticas. Quem é um criticista e um apontador de falhas está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Inclusive os casais começam o seu relacionamento no ápice do romance e o terminam no inferno dos atritos. Por quê? Porque são criticadores e criticar vicia. Porque tudo que é rápido, tudo que é short, tudo que é explosão emocional vicia, se as pessoas não se protegerem. Por exemplo, o tranquilizante ele pode gerar dependência, o tarja preta. O antidepressivo raramente gera dependência, porque demora 2 semanas ou mais para fazer efeito. Mas tudo que é rápido e pronto, como as drogas, entendeu? Ilícitas, pode gerar dependência. Portanto, os celulares, shorts, scrollando, pode gerar também dependência e você tem que saber disto. Isso. Falando sobre a sua participação aqui no evento, o que tá achando? Primeira vez, a gente tá na 51ª edição do Expositos, imagine, mais de 50 anos de história, 47 edições da Semana da Citricultura. A gente teve aqui durante toda essa semana aquele centro de convenções lotado, né, com muitos citricultores participando, pesquisadores buscando conhecimento. Então, como que é estar numa feira em que as pessoas elas estão buscando muita tecnologia também, Augusto, para poder melhorar, né, a sua propriedade, melhorar a sua vida, a sua família, e acho que linka com tudo isso que a gente falou, porque no fim, o que a gente vê fisicamente ali no campo também trabalha emocionalmente na vida dos produtores. Olha, eu fiquei muito feliz, é a primeira feira que eu participo de citricultura, eu vou em várias feiras agropecuárias, dou palestras também, e como eu disse, nos bastidores e falo para o público, nós temos um projeto muito importante de mogno africano
reflorestamento que bacana. há 20 anos. Por quê? Foram 45 milhões de livros no Brasil. Então foram dezenas de carretas de papel para imprimir os livros. Então minha responsabilidade ambiental é plantar árvores. Então fizemos um grande projeto, ou um médio projeto de mogno africano de 500 hectares para diminuir a pressão na Amazônia para não haver desmatamento ilegal. Pelo menos uma pequena contribuição. Nós temos projetos de grãos também, e o Brasil precisa dobrar a produção de grãos. Ele produz cerca de 350 milhões de toneladas, e eu acho que um político com um projeto de Estado devia dobrar a produção de grãos nos próximos 10 a 12 anos, porque se a FAO estiver correta, o órgão para a segurança alimentar, a humanidade até 2050, ela pode passar o caos, pode passar fome. E nós só temos estoques de alimentos para 3 meses no mundo. Se houver uma seca mundial, é um desastre sem precedente e não se fala sobre isso. E há grandes políticos que nunca plantaram uma horta querem definir o futuro da agricultura do país. E além disso, nós temos um projeto de silvicultura com seringueira, porque quando você sangra a seringueira, você tem que ter delicadeza com a árvore, porque se você fere a árvore, você fere os vasos que dão sustentabilidade. Então tudo é uma metáfora da vida. Você tem que exigir dos outros, mas quem exige demais é um carrasco dos seus colaboradores, dos seus filhos, inclusive marido e esposa, carrasco um do outro. E como eu disse, nós temos um projeto de citricultura, e é um projeto muito bonito, sabe? Porque a fruticultura em si, ela deve aumentar por 10 no Brasil, na minha opinião. Por quê? O Peru, ele é um país que tem muitas áreas desérticas. E ele exporta mais de 6 bilhões de dólares por ano. E o Brasil, esse país continental, só exporta 1 bilhão e 200 milhões de dólares em frutas. Está errado. Temos que abraçar os citricultores, temos que ter juros civilizados, porque não pode um custeio ser 20%, 14,75 mais 4 ou 5 de spread, ou seja, 20% ao ano. E se a atividade não dá 6 ou 7% de lucratividade no ano, não fecha a conta. Por isso tem muitos citricultores, muitos agricultores abrindo RJs, quebrando, tendo dificuldade financeira enorme. O país precisa abraçar os seus heróis anônimos, abraçar os professores com melhores salários, mais equipados, mais valorizados, abraçar os policiais que muitas vezes... Claro que 2% cometem crimes e eles deveriam, indubitavelmente, ir para as barras da justiça. Mas 98% dos policiais são éticos, são sérios. E eles recebem baixos salários, às vezes, para proteger a sociedade, colocando em risco. E os agricultores, você depende 3 vezes por dia deles. Ao passo que dos médicos você depende 1 vez por ano, talvez, advogados a cada 5 anos, 3 vezes por dia. Dependemos dos agricultores e ainda eles têm uma imagem distorcida porque 1 ou 2% fere o meio ambiente, mas 98% tem um caso de amor com o meio ambiente. Então precisamos reparar esse erro histórico. Abraçar os agricultores é um dever fundamental da nação brasileira. Aí, Augusto, muitíssimo obrigada. Muito bom recebê-lo aqui, te ouvir. Desejo muito sucesso nessa nova empreitada e cada vez mais. Muito obrigada. Obrigado de coração. Obrigada a vocês também que acompanharam mais uma edição especial aqui do nosso Pod Citrus. Fique com a gente.